E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Felipe Carpim aqui. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre o quê? Eu até comentei no meu Instagram que a minha ideia é ensinar vocês a fazer, né, projetar um pedal de overdrive do zero utilizando um amplificador operacional. Tá? Aí como é que seria o vídeo, na verdade? O que eu faria? Eu pegaria a protoboard e iria montando dentro da protoboard esse circuito, né, com um diagrama previamente elaborado, tudo, e aí nós faríamos aí algumas adequações nele. Só que o que eu pensei? Não adianta só eu ficar trazendo aqui, esse aqui é o amplificador operacional, vocês colocam aqui na protoboard, coloca esse resistor nesse lugar, esse capacitor nesse outro, nós vamos colocar um knob de ganho e aí vai ficar tudo bonito, tudo maravilhoso. Sendo que a minha proposta aqui não é simplesmente só mostrar a coisa funcionando, muito bonita, maravilhosa, nem nada. A minha proposta é o quê? É ensinar, de alguma forma, passar o que eu aprendi para vocês. Né? Então, eu repensei totalmente o vídeo. E de um vídeo, provavelmente sejam dois ou mais, tá? Que nós vamos fazer. Por quê? Porque eu vou explicando cada estágio de como eu penso o projeto. Tá? Então, por isso que vocês de cara já vão ver aqui o meu caderninho. Tá? Eu gosto de projetar e pensar assim, tá? Usando um caderno, como os antigos sumérios faziam. Tá? Então, muita gente talvez não esteja habituada, ainda mais por causa do mundo digital, né? Porém, eu ainda faço dessa forma, recomendo, porque ainda é a melhor forma de se estudar algum método, né, que eu considero ainda é utilizando a nossa escrita. Tá? Então, assim, antes de começar toda a explicação, eu queria pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo, ativem o sininho, tá, para receber notificações sempre que eu trouxer algum vídeo novo, tá, porque isso é muito importante para mim, isso vai me ajudar muito a quê? A trazer novos conteúdos para vocês e saber também que tipo de conteúdo vocês estão gostando. Isso é importante, eu ter esse feedback de qual conteúdo exatamente é mais interessante para vocês. Se vocês querem mais aulas, se vocês querem mais testes, como nós fizemos no vídeo anterior, né, utilizando um pedal de wah e um pedal de fuzz, para nós vermos a questão de casamento de impedância. Né? Então, isso é muito importante. Por isso, também, além do like, deixem também nos comentários o tipo de informação que vocês estão procurando. Quem sabe eu possa aí trazer para vocês, né, dentro de mais algum vídeo. Tá bom? Combinado assim? Então, bora aqui para ver as informações que a gente precisa para projetar um overdrive. Bom, pessoal, então, conforme eu propus no vídeo, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente tem que pensar para desenvolver um pedal de overdrive, né, com um amplificador operacional. Tá? Dá para fazer um overdrive com transistores, bipolares de junção, com MOSFETs, enfim, com outros tipos de componentes? Dá. Mas, normalmente, nós usamos o amplificador operacional porque ele já é uma estrutura completa, tá, para amplificação. Então, por isso, normalmente, nos overdrives mais clássicos se usa muito, tá, o amplificador operacional, porque ele é um circuito completo ali para amplificação de sinal. Tá? Dito isso, como é que a gente raciocina? Tá? Eu vou dar uma explicação básica aqui de algo que eu já comentei, por exemplo, em um artigo no meu Apoia-se. Tá? Até aproveitando, se vocês não conhecem ainda o meu Apoia-se, recomendo, porque que eu sempre brinco com o pessoal, que aqui é tipo o universo Marvel. Tá? Um conteúdo, por exemplo, daqui do YouTube,
é complementar a um conteúdo do meu blog, ao conteúdo do meu Instagram, que por sua vez é complementar também aos conteúdos do meu Apoia-se. Né? No Apoia-se, principalmente, é onde eu tenho maior contato com os seguidores e apoiadores, né? Então eu consigo dar uma maior atenção e também o conteúdo mais detalhado, com mais calma. Lá eu consigo fazer isso. Tá? Então, e fora que, através do Apoia-se, vocês conseguem me auxiliar aqui a trazer conteúdo com maior qualidade para vocês. Tá? Enfim, começando aqui então, para a gente ser bem prático aqui na nossa teoria. Tá? Uma coisa que eu comentei esses tempos no meu Apoia-se é como funciona e como se calcula, né, o ganho de sinal dentro de um amplificador. Tá? No exemplo do meu Apoia-se, claro, eu fiz os cálculos sobre um amplificador classe A utilizando um transistor. Não é o caso do nosso overdrive, tá? Mas a ideia da amplificação de sinal é sempre a mesma. É o que? Nós temos a maior amplitude possível do nosso sinal, ou seja, o maior ganho de tensão e corrente, com o mínimo de distorções do sinal. Tá? Quando nós pensamos em amplificador, em amplificação de sinal, nós queremos isso. Tá? Então, o que nós temos sempre? Por exemplo, o sinal da guitarra, ele é uma senoide. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui, onde nós temos um semiciclo positivo. Tá? Perdão pelo desenho, mas o desenhista não é dos melhores. Tá? E um semiciclo negativo. Então, nós temos aqui um sinal. O sinal da guitarra, como ele é um instrumento normalmente passivo, né, ele é um sinal muito pequeno. Então, quando nós passamos por um pré-amplificador ou um pedal de distorção, nós queremos que esse sinal seja amplificado, que essa pequena onda, né, de um semiciclo positivo e outro negativo seja ampliado à sua máxima amplitude. Quando nós projetamos um pré-amplificador, qual é a ideia? Qual seria a máxima amplitude dentro da nossa tensão? Bom, no nosso caso, como nós somos guitarristas, né, o que acontece? Os nossos pedais normalmente são alimentados com uma bateria de mais 9 volts de tensão, certo? Mais 9 volts. Então, qual seria o pico, a amplitude total, né, do nosso semiciclo, da nossa onda, nosso sinal senoidal? Seriam os 9 volts positivos. Tá? Ah, mas eu falei aqui num semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Sim, falei nisso. Porém, como nós trabalhamos normalmente com fontes assimétricas, ou seja, nós temos apenas tensões positivas, né, na nossa bateria de 9 volts ou nossa fonte de alimentação, elas vão de 0 volts, 0 volts, né, 0, até os 9 volts. Então, aqui, quando ele estivesse aqui na menor tensão, seriam 0 volts. Na maior, 9 volts. Positivos, claro. Aqui no meio, nós teríamos exatamente... Opa, deixa eu fazer uma linha mais reta aqui possível. Nós teríamos o que a gente chama, tá, da tensão VCE. Quando nós projetamos um amplificador, nós projetamos para que, pensando sempre nessa tensão VCE, que é a tensão coletor-emissor, no caso de um transistor. Tá?
Então essa tensão VCE, vocês podem ver que ela estaria bem no meio aqui. Então, o que eu teria aqui? Essa VCE seria 4,5 volts. Em um amplificador utilizando um transistor, isso quer dizer o quê? Que essa é a tensão que teria que se medir entre o coletor e esse seria o coletor e o emissor, e esse seria, na linguagem da guitarra, o headroom do nosso amplificador. E a partir dele, nós temos os nossos picos da onda. Então, ele ficando em 4,5 volts, que é exatamente a metade dos nossos 9 volts, né? Nós temos um pico de 9 e um pico de 0. Tá? Esse seria a máxima amplitude da nossa onda. Então, quando nós projetamos com o amplificador operacional, tá? Eu vou fazer aqui o símbolo de um amplificador operacional nos diagramas, tá? Esquemáticos. Ele é representado por um triângulo. Tá? E aqui nós teríamos as suas entradas. Entrada não inversora, entrada inversora, e aqui a saída. Então, quando nós fazemos o projeto com um amplificador operacional, esse aqui é um ideal. Né? Os amplificadores operacionais, eles têm um recurso que é alimentá-los com a tensão negativa e a tensão positiva. Então, amplificadores operacionais podem ser alimentados com fontes simétricas para mais 9 volts e menos 9 volts. E isso nos dá uma amplitude muito maior do que nesse caso aqui. Né? Mas, como a nossa fonte é assimétrica, ou seja, ela vai de 0 a 9, nós não vamos alimentar, então, com menos 9 volts. Tá? Nós vamos seguir a alimentação dele de 0. Então, aqui, deixa eu só achar minha borracha. Então, nós teríamos aqui o ground, o GND. Que faria essa vez aqui. Tá? E aí, aqui na saída, nós teríamos o total da nossa onda amplificada. Né? Entraria uma tensão muito baixa, uma onda muito baixa, né, numa das entradas aqui, aí eu vou explicar elas depois. E o nosso foco seria o quê? Os picos de tensão, o mais 9 volts, né, e o 0 volts, então, da nossa onda. Aqui ele sairia a onda completa, né, com os seus picos aqui. O que acontece? O amplificador operacional, assim como um amplificador definido com um transistor, tá? Nós temos como ultrapassar o limite de ganho, que seria, tá, os nossos picos aqui de 0 e 9 volts. O que aconteceria? Quando eu tenho um ganho muito alto de tensão, né, ou seja, aqui eu tenho um sinal limpo. Esse seria um sinal de áudio sem distorções. Quando o meu sinal de áudio ele sai,
Tá? Digamos que aqui, ó, essa linha exatamente seria a linha de 9 volts, tá? Vamos pensar assim. Aqui eu tenho mais 9 volts. Isso tudo aqui é só para exemplificar para vocês, tá, pessoal? E aqui eu tenho a minha outra linha, que são os 0 volts, tá? O que acontece? Se eu amplificar demais o meu sinal, ele não vai sair aqui com mais de 9 volts. Tá? Eu estou pensando aqui hipoteticamente, tá? Digamos que eu entrei com 500 milivolts aqui da guitarra, 100 milivolts da guitarra, e eu amplifiquei, extrapolei o máximo. O que vai acontecer? Bom, se fosse possível, a nossa onda continuaria da mesma forma, né? Só que um sinal maior, só que bonitinho ainda, redondo, né? Um semiciclo bem feito. E eu nem estou falando das inversões, tá, pessoal? Eu não vou tocar nesse assunto não agora, tá? Em teoria, sairia assim. Só que não é isso que acontece. O que acontece? Esse pico aqui, isso aqui, ó, é cortado e começam a ter aqui algumas, se nós colocássemos numa análise de espectro, né, em alguns pontos de frequências, nós iríamos ver o que? Distorções da nossa onda. Tá? Então, digamos, nosso máximo seria aqui 9 volts, de 0 a 9 volts. Aqui é a linha de 4,5 volts. O que aconteceu aqui? Eu cheguei num pico e ele cortou a onda. Eu já falei sobre isso no meu blog. O que seria isso aqui? Isso aqui seria o famoso clipping, ou ceifamento da onda. O que acontece? Os picos são cortados para ficar no limite de tensão, tá, do amplificador operacional ou do transistor, seja lá o que for. E aí ele vai começar a distorcer. No caso de amplificadores, como é que eu posso fazer isso artificialmente? Eu posso manipular o meu sinal, o meu headroom, para que ele baixe, né? Em vez de 4,5, eu teria 2,5. Então, de 2,5 até 9, eu teria uma distância maior, né? Só que de 2,5 para 0, uma distância muito menor. Então, tecnicamente, o que aconteceria? No semiciclo negativo, ou no semiciclo até 0, ele teria um ceifamento, um clipping da onda. E aí nós teríamos uma distorção natural, um clipping natural do amplificador operacional ou do transistor, ou seja lá o que for. Tá? Eu até vou fazer outro desenho aqui para vocês verem isso, tá? Vocês enxergarem melhor. Vamos considerar aqui em cima, ó, de novo, 9 volts, mais 9 volts. Aqui, os nossos 0 volts. Tá? Vamos fazer a linha deles aqui. E a linha do nosso 0 volts aqui. Só que em vez daqui, ó, eu colocar o nosso headroom aqui em 4,5, digamos que ele está aqui por volta de 2,5. Vamos colocar essa linha aqui, então,
todo mundo visualizar. Então, aqui, mais 2,5 volts. O que vai acontecer se o meu semiciclo de 2,5 eu atingir o limite de 9 volts? Bom, aqui a onda está bonitinha, tá? Não tem distorção nessa onda. Mas e se a minha onda tiver para baixo o mesmo desenho? Tá, o desenho não está muito simétrico, tá, pessoal? Mas é só para ilustrar. Por isso que eu estou fazendo de lápis até. O que vai acontecer aqui? O meu limite está em zero. O que acontece então com a onda? Clipping. E aqui nós temos o quê? Um clipping assimétrico, né? Porque nós estamos aqui tendo um corte no pico que seria negativo. Nós chegamos apenas aqui, ó. Ela ficou uma onda quadrada aqui para baixo e aqui para cima um semiciclo normal. Tá? Então é assim que nós projetamos uma distorção. Nós vamos moldando ela dessa forma, pensando no quê? No headroom. Por que alguns overdrives, né, vou dar um exemplo aqui do Clone Centaur, que é um mais famoso e bambambam aí da história toda. Por que ele usa tensões ali em torno de 18 volts em alguns pontos? E outros pontos ele usa até menos 16 para poder manipular aqui, ó, o headroom, ter mais headroom e ele ter menos distorções na onda. Tá? Então, primeiro nós pensamos no quê? Na onda e como nós vamos manipulá-la. Como é que nós vamos chegar nesse ganho, nesses estágios de ganho. Tá? Então, por isso que nós temos que pensar no projeto. Não é só sair colocando ali resistores e capacitores, né, simplesmente que vai dar tudo certo. Não, nós temos que pensar no headroom também. Se eu quero um pedal mais distorcido, menos distorcido, né? Se eu quero um clipping simétrico, onde seriam como aqui, nesse caso, que tanto aqui após os 9 volts eu tenho um corte da onda e após os 0 volts eu tenho outro corte. Né? Então eu teria uma onda quadrada. Olha só que legal. Uma onda quadrada de distorção do meu sinal. Né? Se eu quero, por exemplo, um clipping mais acentuado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o clipping com diodos. Né? E aí eu vou posicionar eles para que eu tenha um clipping positivo maior do que o negativo. Entenderam? Então é dessa forma que nós vamos projetando. E aí, sim, nós iniciamos o nosso projeto. Tá? Aí nós vamos pegar, vamos desenhar nosso amplificador operacional ideal. Por que eu chamo de ideal? Porque aqui, dessa forma, nós não temos aqui as especificações dele. Né? Não é a especificação de um RC4558 ou de um TL072 ou um 741, LM741, né? Então ele é um ideal. Ele seria um amplificador genérico, um amplificador operacional. E aí nós temos as entradas, inversora e não inversora. Né? O que acontece? Se a gente, aí nós temos que entender o primeiro estágio. Nós queremos um estágio inversor. Eu não vou me ater nesses detalhes agora de quando e onde inverter ou não a onda, tá, pessoal? Mas, enfim, eu quero um estágio não inversor,
Eu vou fazer aqui. Colocar meu sinal aqui. A saída. E aqui entra uma parte importante, que nós vamos ver na prática depois, que seria o feedback. O que é o feedback no nosso amplificador operacional, pessoal, no nosso projeto? Ele é uma malha que vai fazer o ajuste do nosso amplificador, que vai fazer o ajuste de ganho. Tá? Então, através dela é que nós vamos dizer aqui quanto de ganho de tensão nós vamos ter no nosso projeto. Tá? E aí, para isso, nós vamos fazer as configurações, as topologias necessárias. E aí, nós vamos escolher se nós queremos hard clipping, soft clipping. Nós vamos escolher a voz, o voice do pedal, tá? Se ele vai ter vai ser um overdrive um pouco mais fuzzy, né? Ou se ele vai ser um overdrive mais limpo, mais definido. Né? Nós vamos definir também quantos estágios de ganho nós vamos ter. Aqui eu estou fazendo esses desenhos, eu estou levando em consideração que todo mundo tem o conhecimento de diagramas, tá? Mas qualquer coisa, já tem vídeo aqui no meu Instagram sobre diagramas, tá, pessoal? Então aqui nós vamos ter mais um desenho de um outro estágio. Né? E aí vamos entender aqui um estágio inversor. Nossa malha de feedback. Aqui eu desenhei os resistores dessa forma e aqui dessa, tá? Mas não importa nesse momento, tá? Isso aqui é só para a gente ilustrar como é que seria um diagrama aqui básico de um overdrive. E isso eu não estou considerando ainda, por exemplo, estágios de buffer, tá? Eu não vou entrar em estágios de buffer, eu vou entrar direto nos estágios de distorção. Por quê? Porque os amplificadores operacionais, eles já têm uma boa impedância de entrada, né? Lembre-se, eu até comentei isso no vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui, que eu falei do pedal de wah ligado no pedal de fuzz. O ideal é o que nós sempre buscamos é impedância de entrada alta e impedância de saída baixa. Nós poderíamos fazer um estágio de casamento de impedância aqui, que seria um buffer na entrada, um buffer na saída. Não é o foco nesse vídeo aqui, tá? Esse vídeo vai ser só sobre os estágios de um overdrive, tá? Então, assim, nós começamos pensando o nosso overdrive dessa forma, tá? Em como nós vamos moldar a onda, e aí depois, independente do modelo do amplificador operacional, também, nós projetamos quantos estágios nós vamos colocar, e depois, aí é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Não quer dizer que vocês precisem trabalhar dessa forma. Nós vamos também moldando a questão da tonalidade, onde vai ser o nosso estágio de clipping, né, de corte, de ceifamento, se será no primeiro estágio, que é um estágio não inversor, se será no estágio inversor, né, se ele será um soft ou hard clipping, se nós vamos usar LED ou vamos usar diodos. Então, tudo isso a gente vai vendo também, porque a gente precisa usar o nosso ouvido também, pessoal. Tá? Não adianta só eu escrever, fazer todas as milhares de equações aqui, sendo que no final chega lá
na hora de montar na protoboard, eu vejo que o mundo real é totalmente diferente. Tá? Então eu tenho que pensar nessas coisas aqui, tá? No gráfico, nos estágios, tudo isso. Isso é importante, mas eu tenho também que fazer o refino a partir do quê? A partir da parte prática do meu projeto, que é onde eu vou escolher o meu circuito integrado, né? Os valores dos resistores, nós vamos escolher nessa parte aqui, porque daí nós vamos definir o quê? Qual é o ganho do primeiro estágio, qual é o ganho do segundo estágio, se nós vamos ter um terceiro estágio também, nós podemos pensar dessa forma. Se eu vou ter uma pré-amplificação, pode acontecer, tá? Eu fazer um pré-amp aqui, né, com um transistor mesmo, na entrada. Né? Por quê? Eu gosto de distorções com vários estágios, ao invés de nós carregarmos todo o ganho num estágio só. Tá? Mas como é um overdrive, nós vamos pensar só em 2 estágios. Tá? Então ele vai ser um overdrive básico. Eu vou deixar disponível o esquema, tá, para vocês, para quem quiser testar em casa ou fazer as suas modificações. Tá? Eu vou disponibilizar isso em PDF aqui, vou deixar o arquivo disponível para download. Tá? E aí nós vamos projetando junto. Vocês fazem as modificações que vocês quiserem, porque o intuito aqui é que vocês também façam tudo isso que nós estamos falando para os pedais de vocês. Tá? Não adianta eu simplesmente, se é para eu ensinar aqui um overdrive que já existe para vocês, bom, melhor que vocês cheguem aí num fórum, aí, alguma coisa, peguem um diagrama qualquer aí e façam um clone. Né? A minha função aqui seria inútil até. Vocês perderiam tempo aqui me ouvindo. Tá? A ideia não é essa, a ideia é que vocês consigam pensar isso do zero. Tá? Então, por isso, eu estou mostrando mais ou menos como é que é o processo para vocês. Tá? E aí, passou desse processo, nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a protoboard, pegar os nossos componentes e aí começar a montagem em protoboard para fazer os testes. Tá? Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários. Tá? Aguardem agora que semana que vem já vem o próximo vídeo e nós vamos para a parte prática. Tá? Não se esqueçam, vou pedir mais uma vez aqui, né, vocês que me acompanham, se inscrevam no canal, né, compartilhem os vídeos, né, para que eu possa chegar a mais pessoas que queiram aprender também. Compartilhem os vídeos, comentem, deixem as suas dúvidas, que essas suas dúvidas eu já posso trazer até para o próximo vídeo. Tá? Para a gente começar a botar em prática esse overdrive aqui. Vai ser um projeto do canal, tá? Para os seguidores. Bom, pessoal, me acompanhem também no Instagram. Tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima.